Boa noite, meu querido amigo Naldo. A paz de Jesus, tudo bem com você? Boa noite, Marcos. A paz, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Ronaldo, eu queria primeiramente agradecer você por ter aceitado esse nosso convite para estar falando de um assunto tão importante, especialmente no nosso tempo, nos nossos dias, né? Fico muito feliz mesmo em poder estar participando aqui, recebendo você aí na minha live e vamos seguir. Legal. Eu que agradeço o convite aí. Tenho certeza que será uma partilha muito agradável para nós e para todos que irão ver essa live aí. E parabéns pela iniciativa também, Marcos. Muito obrigado. E agradecendo você, eu quero agradecer também todas as pessoas que estão conosco, nos assistindo aqui nessa live no Facebook. Sejam muito bem-vindos, né? A participação de cada um de vocês é importante para esse nosso trabalho, para essa nossa intenção de levar uma mensagem, de levar uma instrução e até mesmo uma formação. E, aliás, mais do que isso, levar uma partilha. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de pedir para todos vocês para compartilharem, né? Clicarem lá no curtir, dar o seu like aí para a nossa live. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Peçam para os amigos também compartilharem, curtirem. E não deixem de fazer aí os seus comentários, né? Por exemplo, o nosso irmão aqui, o nosso amigo Ivan, ele acabou de dar um boa noite, Ivan. Todos vocês que quiserem fazer um comentário, fazer alguma pergunta, deixar sua contribuição aí para nós, isso é muito importante para o nosso trabalho. Bom, Naldo, o nosso tema de hoje está aparecendo aqui na tela, o papel do leigo na sociedade. E eu queria perguntar para você o que seria exatamente o leigo? Então, irmão, é interessante porque se nós pegarmos aí no dicionário, né, a palavra leigo, ele vai dar uma menção de que a palavra leigo significa alguém que não tem conhecimento sobre alguma matéria, por exemplo, né? Alguém que não estudou, não tem uma formação específica e tem um conhecimento muito raso sobre qualquer aspecto, sobre qualquer coisa. Porém, aqui o significado do leigo para nós, para essa partilha especificamente, num contexto religioso, de igreja mesmo, leigo para nós católicos é todo aquele que não tem o sacramento da ordem, né? No caso, os sacerdotes, os padres. Todo o resto, quando eu falo o resto, é no sentido de todo aquele que não tem o sacramento da ordem, é dado o nome de leigo. Porém, não significa que não tem formação e conhecimento. Pelo contrário, existem muitos leigos que têm tanto conhecimento quanto um irmão consagrado com a ordem. É que, na linguagem popular, né, quando alguém fala, eu sou leigo nesse assunto, sou até de forma pejorativa, né? Mas no âmbito religioso, o contexto e o significado é outro. Exatamente. E, bom, falando até mesmo nesse contexto religioso, né? Você acabou de falar que falando assim, esse comentário que as pessoas fazem, eu sou leigo no assunto, sou até pejorativo, e nesse contexto religioso, a pessoa pode ter, sim, um grande nível aí de conhecimento, e, assim, o que seria o papel do leigo dentro da igreja, especificamente, Ronaldo? Então, irmão, são diversos papéis, né, inclusive, porque na história da igreja, o leigo sempre teve um papel de destaque. Eu estou aqui, nós temos que separar bem as coisas. É obviamente que o sacerdote, né? Você é um leigo na igreja? Eu sou um leigo na igreja. Nós pegarmos o contexto lá, o sacerdote, ele tem ali a graça de trazer Jesus, inclusive hoje, né? Dia do Cristo, dia do corpo. Especialmente hoje ainda. Só o sacerdote pode fazer isso. Isso o leigo não faz. Mas não significa que os outros trabalhos não tenham importância e relevância também. Né? O leigo, por exemplo, existem ministros extraordinários,
da palavra, por exemplo, da distribuição eucarística, que são leigos, catequistas leigos, formadores leigos, no movimento ao qual eu faço parte dentro da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática Católica, é um movimento que tem a sua base de leigos. Então, se a gente pegar o ministério do leigo na igreja, ele é, assim, imensurável, né? Está em todos os lugares, em todos os aspectos da igreja, tem a participação do leigo. De maneira até contato, tá? E você mencionou aí, né? Eu acho que é muito importante a gente não deixar de falar sobre a festa de hoje, né? Não que seja o nosso assunto, e a gente pode, inclusive, agendar um assunto só para esse tema especificamente, mas hoje é uma grande festa aí da Igreja Católica, chamada Corpus Christi, né? Que as pessoas estão muito acostumadas a ver aqueles tapetes, aquelas procissões que, infelizmente, esse ano, né, depois de tantos séculos, depois de muito tempo, independente aí do que as pessoas pensam ser o certo ou errado, a gente infelizmente não pôde ter nesse ano, né, mas assim, ressaltando até que nós demoramos um pouco de entrar nessa live, porque nós estávamos aguardando lá o fim da missa, das missas online, né, umas missas que iniciaram aí às 19 horas, né, mas enfim, só para não deixar assim passar em branco mesmo essa data. E o leigo, ele quando se fala de igreja, né, a gente tem muito uma visão ali do sacerdote mesmo, do sacramento da ordem, ou das irmãs religiosas, né, mas o leigo também é parte fundamental da igreja e tem feito uma ação, uma obra, uma atividade aí na igreja durante os séculos que tem sido fundamental, na verdade. Sim. A própria palavra de Deus nos ensina, né, que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo místico. E como um corpo, né, o nosso corpo físico, existem vários membros e cada um tem a sua função específica e trabalham dentro de uma ordem, né? Por exemplo, a minha mão não pode brigar com o meu pé, né? O próprio corpo se conversa. A igreja também é assim, né? Lógico, o sacerdote consagrado, que é o sacramento da ordem, os religiosos em si, tem o seu papel fundamental na igreja, assim como o leigo também tem. Como é o corpo completo, né? Nós temos a nossa função importante. E até, irmão, para nós, né? Para nós leigos, você também é um leigo católico, né? Sim. Para nós leigos, nós sabemos que nós atingimos alguns lugares que o sacerdote não consegue atingir, não por insuficiência dele, mas propriamente por lugar onde nós estamos, na família, num contexto de casal, num contexto empresarial, por exemplo, né? O leigo, além da sua vida religiosa, também tem seu emprego fora da igreja, ali, enquanto o sacerdote se dedica 100% à igreja. Então, nós podemos atingir dentro de uma indústria, de uma empresa, de um trabalho, até na forma de evangelizar, onde o sacerdote diretamente não atingiria. Então, você vê como a perfeição de Deus, né? Colocando cada coisa no seu lugar para que todos tenham a possibilidade de conhecer a palavra. Inclusive, o próprio catecismo da Igreja Católica fala que o leigo, ele tem os deveres, assim como a Constituição, né? Num cenário mais civil, o catecismo fala que o leigo tem os seus deveres e seus direitos também. Nós temos o direito da graça, de receber a graça feita por um sacerdote, mas também temos o dever de anunciar a palavra de Deus, de ser luz, de ser sal, enfim. Essa é a nossa função também. Muito importante, inclusive. Exatamente. E nesse contexto, Ronaldo, do leigo, ele poder exercer o seu papel, a sua função na igreja, né? Até mesmo eu achei muito importante, muito interessante isso que você falou, né? Aquilo que o sacerdote não consegue fazer, não por insuficiência, mas porque ele tem lá a parte que compete a ele, frente ao seu ministério, né? E bem como o leigo também, né? Mas o leigo, ele também, além da atividade religiosa dele dentro da igreja, ele também pode e deve exercer uma atividade civil também, na verdade? Sem dúvida.
Sem dúvida, e exercendo a sua atividade civil, que é comum do leigo, né? É próprio do leigo, inclusive, ele deve ser cristão. E olha só que bacana isso, né? O papel fundamental, inclusive o tema, né? O papel do leigo na sociedade é exatamente isso, né? Ser cristão fora da igreja, né? Quando fala igreja, a igreja é a construção agora, tá? Fora ali das Sim. quatro paredes, ser cristão aonde ele estiver, né? Seja numa empresa, numa família, na comunidade, de forma geral, vizinhança, aonde eu for, se eu for no campo de futebol jogar uma bola, para quem gosta de jogar futebol, eu devo ser cristão lá, no meu comportamento. Eu vou viajar para a praia nas férias, passando a pandemia, né? Dando um exemplo aqui. Sim. Eu vou ter que ser cristão lá na praia. Eu vou no supermercado comprar um pacote de arroz. Eu tenho que ser cristão lá. Alguém pode perguntar, nossa, mas qual a relevância disso? A relevância está no comportamento. Porque o cristão não se dá apenas quando você está dentro da igreja, mas o cristão se dá no seu todo, né? No seu 100%, das pequenas e das grandes coisas. Aonde eu for, as pessoas têm que ver o evangelho. E isso ele tem a possibilidade de fazer, né? Com a sua vida cotidiana, né? Na sua vida normal, comum. Exatamente, né? O nosso papel é ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? Seja dentro de uma comunidade, de uma igreja, aqui nós estamos falando da Igreja Católica, mas poderia ser qualquer uma outra comunidade, né? Porque tem pessoas que nos acompanham que não são católicas também, mas dentro do seu âmbito religioso, dentro do seu âmbito familiar, não é? Também ser a mesma pessoa e na sociedade, né? No local de trabalho, na empresa, na escola, na rua, no momento que vai comprar um pão, deve ser a mesma pessoa, né? E à medida que a pessoa é a mesma, né? Sem um caráter de falsidade, sem um caráter de duplicidade, ela também evangeliza, ela ajuda a construir o reino de Deus, ela pratica ali o bem comum, na verdade, e isso parece não, isso de fato é fundamental. Mas, Naldo, antes da gente continuar aqui essa nossa conversa, eu quero mais uma vez acolher todas as pessoas que nos estão assistindo nesse momento, todas as pessoas que já deram lá o seu boa noite, as pessoas que já curtiram, né, que a gente consegue visualizar aqui que as pessoas já curtiram. Tem uma pessoa aqui, o Ivan, né, está sugerindo compartilhem a live, né, é isso que nós pedimos também, né, compartilhem essa live, nos ajudem a chegar a mais pessoas, né, nos ajudem a levar essa mensagem de esperança, que é muito importante, né, e pode ajudar mesmo muitas pessoas, né. Naldo, falando assim, de mim, de você, daquele leigo que ele vive o seu cristianismo dentro da comunidade e vive o mesmo cristianismo também das portas da igreja, como você falou, a construção, a igreja física, das portas para fora, né? Isso significa que a pessoa, por onde ela passa, ela também ela é convidada, ou ela é proposta, ou ela exercita ali uma prática do bem comum, não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é fundamental na nossa vivência entre, eu vou falar o termo irmãos aqui, mas não apenas dos irmãos que professam a mesma fé religiosa. Não, mas pode irmãos... ficar à vontade de chamar irmãos mesmo, né? Acho que não tem problema nenhum, não. Legal. Mas por quê? Porque ali, de fato, você consegue vivenciar a fraternidade, a verdadeira comunidade fraterna. Eu digo isso porque, irmão, quando você está num contexto de igreja, eu vou lá num grupo de oração, tá? Numa noite de louvor, numa santa missa, em alguma celebração religiosa, por uma questão até de costume, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa comportada, naquele local, acompanhando o resto das pessoas, eu irei me comportar bem. Porque todo mundo está daquela forma. Então, isso, de certa forma, não é mérito. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Uhum. Eu vou na igreja e vou me comportar como um fiel daquela igreja. Agora, quando eu tenho esse mesmo comportamento virtuoso fora da igreja, num contexto mais familiar, num contexto profissional, num contexto secular, aí sim eu consigo... Eu consigo testemunhar
aquilo que o próprio Cristo fala, né? Que é ser sal da terra e ser luz do mundo. Porque Evangelho de São Mateus, capítulo 5. O que é ser sal? É dar sabor aonde não tem sabor. Né? Então, eu tenho que ser aquilo que eu sou na igreja, eu tenho que ser fora da igreja também. A luz que eu sou na igreja, eu tenho que ser fora da igreja também. Muito mais ainda. Não se acende uma luz para colocar debaixo de uma mesa, né? Não é assim que diz o Evangelho, Sim. Mas para colocar num lugar onde esteja escuro. Então, esse é o papel do leigo. Quando fala o papel do leigo na sociedade, é exatamente aí. São Francisco fala, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. O que ele quer dizer com isso? É o meu comportamento, né? O meu caráter, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, e a minha maneira de agir é o que vai dizer se eu estou vivendo o evangelho ou não. Isso vai muito além de estar frequentando a igreja num dia específico, que é essencial. Domingo, os louvores, mas também é essencial eu ser a igreja, eu ser o próprio Cristo aonde eu for. Esse é o papel do leigo. E voltando até, irmão, na nossa parte inicial lá, e dizendo, sem tirar mérito nenhum do sacerdote, muito pelo contrário. Mas é nesses locais que o leigo atinge que o sacerdote não consegue atingir diretamente. Porque quando eu estou lá numa empresa, eu já trabalhei em várias empresas, algumas, né? Nem tantas assim, não sou tão velho, mas trabalhei em algumas empresas. Tá super jovem, Mauro. Super jovem. Total. Com 50, 100 pessoas, e você convive com ela, né? Então você vai conhecer o lado bom dela, mas também aquele defeito, porque ninguém é perfeito, né? Sabe aquele dia que você acorda de manhã e o cabelo não assenta, você tropica... Igual o meu, assim. Naquilo. Então é nesse dia que seu verdadeiro eu vai aparecer. Aí é essencial que o leigo exerça o papel de cristão, né? Tanto no comportamento, quanto também tolerando o outro, né? Falar, olha, ele é imperfeito que nem eu. Então é aí que se dá o evangelho, né? É nessas horas. Então aí que a gente diz, olha, tem lugar que só o leigo pode atingir. A gente teve deu uma batidinha aí, né, Naldo? Ô, irmão, o meu chute aqui, perdão. Inclusive agora, só... Bom, enquanto... Tô bem, não me machuquei, tá? Ainda bem. Ter criança em casa na pandemia é assim mesmo, acontece esse tipo de coisa. Me perdoem aí, mas eu tô bem, só foi a câmera que caiu aqui, a câmera, aliás. Tá certo, então. Naldo, isso é muito importante, né? O leigo, ele exercer o seu papel, né? Ele exercer ali, acho que podemos dizer assim, o seu testemunho. Isso significa ser um cristão leigo na sociedade? É isso mesmo que significa ser um cristão leigo na sociedade? Exatamente. Ser um leigo na sociedade é ser Jesus aonde as pessoas nunca ouviram falar dele, né? Porque, irmão, é fácil a gente falar de Deus. Quando eu falo fácil aqui, me perdoem, não é que é fácil, né? É fácil no sentido assim, comparado fora da igreja. Mas é muito mais prazeroso e é muito mais confortável eu falar de Cristo dentro da igreja. E aqui vale para qualquer igreja cristã, nós católicos, meus irmãos protestantes, enfim. Mas exercer o papel de leigo na sociedade é falar de Cristo, às vezes, sem dizer, por exemplo, o nome Jesus, né? Mas é através do meu comportamento, as pessoas vão falar, nossa, legal, o Marcos é uma pessoa boa. O Marcos dá um testemunho da verdade. O Marcos é uma pessoa correta. O Marcos promove o bem comum. Sim. Aí eles vão olhar o seu comportamento e vão querer fazer aquilo que você faz. Olha, mas o que o Marcos faz diferente? Olha, o Marcos frequenta a igreja. Percebe? Agora fala para mim. Desculpa. Não, desculpa, eu te interrompi, né? Agora eu falo para mim, até baseado nisso que você está falando, né? Que realmente, dentro das paredes ali do templo, é um tema fácil, né? É fácil de se conviver, né? E na sociedade você tem que fazer um certo esforço, né? Tem que dar aquele testemunho, né? Mas e a reação
da sociedade, né? Eu como um leigo, ter aquele comportamento que eu tenho como cristão dentro ali da igreja, né? A reação da sociedade, né? Ela é boa, ela é hostil, né? Como encarar isso para uma pessoa que pensa assim, não, eu preciso ter esse comportamento, eu preciso exercer o meu papel leigo, além da igreja, exercer na sociedade, né? A pessoa que estiver aí com essa disposição, o que ela vai enfrentar na sociedade, Ronaldo? Então, é interessante, irmão, porque quando você se depara com uma situação dessa, você percebe o quanto a sociedade espera que o leigo se manifeste. O quanto a sociedade espera que o fiel, né? Que o fiel se manifeste fora da igreja ali. Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, salvo engano, vai falar que a sociedade espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E isso acontece de fato. E quando as pessoas percebem em você essa virtude, quando as pessoas percebem você, pô, aquela pessoa tem um bom caráter, né? Aquela pessoa promove o bem comum, aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, elas começam a te seguir, para elas é como se ela estivesse esperando alguém fazer isso, e quando se depara com alguém, a satisfação é tremenda. E até do outro lado, para quem já teve uma experiência dessa, eu já tive várias nesse sentido, da pessoa, de repente, não professar da mesma fé que eu, ou nem professar alguma fé, mas conhecendo, pegando amizade, falando, pô, legal conversar com você, isso nos transmite paz, seriedade, coerência, significa o quanto a sociedade espere que a gente se manifeste. Por isso que a palavra de Deus é perfeita, né? Ser luz é exatamente isso, clarear as trevas, porque a treva, a escuridão, necessita da luz, mesmo sem saber. Então, mas é necessário que alguém entenda. Então, isso significa que se eu, de repente, eu tiver com aquele pensamento, né? Eu vou sair, é lógico, me entendam, né? Hoje a gente está num período de quarentena e tal, né? Mas eu vou sair da igreja, vou sair da comunidade e eu vou adotar um comportamento novo, não um comportamento novo para eu não ser quem eu sou, mas um comportamento novo de ser exemplo, né? De ser testemunho. E no momento que eu sair, eu tiver aquela preocupação: o que as pessoas, o que o mundo de forma geral vai pensar de mim, né? E no momento que eu estiver pensando assim, não, eu vou ser hostilizado, eu vou sofrer alguma represália, eu vou receber algum ataque, você está falando que não, que normalmente é isso que as pessoas esperam de mim mesmo, esperam de nós. Sim, exatamente. Não tenhais medo, né? Jesus disse isso. Ou seja, nós não podemos temer, não, eu não vou me comportar assim porque eu vou ser reprimido. Não vai. Porque as pessoas esperam um comportamento exemplar. A sociedade, de maneira geral, espera. Eu espero isso do outro, né? A relação interpessoal entre um amigo, entre um marido e esposa, entre um patrão e um empregado, entre um pai e um filho, se dá na confiabilidade entre um e o outro, né? A partir do momento que eu vivo a verdade, que eu falo a verdade, isso estabelece a confiança, que é a base do relacionamento. E quando eu falo relacionamento aqui, eu digo relacionamento em todas as instâncias, tá? Patrão, empregado, marido, esposa, amigos, sociedade de maneira geral. Então, isso é essencial, isso transcende a fé. Mas quando você fala em verdade, automaticamente você vai estar levando para aquele que é a própria verdade, que é Cristo. Sim. Você entende? Né? Conhecerei a verdade vos libertará. Se eu anuncio a verdade, às vezes sem falar o nome próprio de Jesus Cristo, mas eu vivendo a verdade, levando a verdade, as pessoas terão um encontro com Deus. Melhor do que, às vezes, eu forçar uma barra, tentando colocar ou forçando a pessoa a viver aquilo que eu vivo, se eu não me comportar de tal forma. O testemunho arrasta. Às vezes, não precisa nem falar. E as pessoas esperam isso de nós. E você falando aí da verdade, né? E a gente falando do papel do leigo, que ele sai da igreja e que ele vai exercer um papel aí na sociedade, porque estando na igreja, estando numa comunidade, nós
imagino até que seja automático, né? Nós temos lá uma concepção de uma vivência de fé, né? Eu creio em Deus, né? Eu faço a minha oração, eu sinto a presença de Deus, né? E eu sinto os efeitos da graça dentro de mim. Né? E no momento que eu saio da comunidade, que eu vou viver para a sociedade, eu não vou deixar de ter aquela fé, né? Mas eu, encontrando ali as pessoas, eu vou ter que exercer uma outra prática também, uma prática racional, uma prática em que vai ser me exigida um conhecimento no meu trabalho, vai ser exigido uma apuração na hora que eu entrar num supermercado e fazer uma comparação ali de alguma coisa, ou até mesmo me deparando com uma situação na rua, eu vou ter que raciocinar e pensar, né, que atitude que eu vou tomar, né? Então, você falando aí da verdade, nós dentro da comunidade, nós imaginamos lá um contexto de fé, né? Mas na sociedade, nós temos que exercitar um contexto também de razão, de intelecto, de inteligência, mas isso, imagino que não se deva desvincular um do outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. A fé e a razão andam juntas, vai dizer um santo da igreja, né? A fé e a razão andam juntas, só que a fé vai mais longe, porque a razão para onde o intelecto consegue enxergar, e a fé consegue ver além daquilo que os olhos podem enxergar, né? Mas, sem dúvida, a fé e a razão, elas andam juntas. São João Paulo II, uma de suas encíclicas, ele fala da busca, né? Que a busca da verdade se dá essencialmente pelas duas asas, né, que nos faz alcançar a verdade, que é a fé e a razão. Eu não posso viver simplesmente da fé. Agora eu vou viver da fé. Não vou trabalhar mais, não vou tomar mais remédio, não vou pagar minhas contas, não vou usar máscara agora na pandemia, né? Porque eu acredito em Deus, sou cristão, eu sou carismático. Quase minha filha derrubou agora aqui. Eu sou carismático, eu professo uma fé, né? Então, eu não vou usar máscara. A gente sabe que não é assim, porque a razão, o meu intelecto, ou seja, né, racionalmente eu entendo que é necessário eu tomar um remédio quando eu estou doente. Racionalmente, eu entendo que eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Racionalmente, eu entendo que eu tenho que chegar no horário correto no meu emprego. Se eu entro às 8 horas da manhã, lá, eu falava passar cartão, hoje é digital, né? Eu tenho que dar minha vida 8 horas. É minha razão que me faz fazer isso. É minha razão que faz, olha, no sinal vermelho, no trânsito, eu vou parar. Racionalmente, eu consigo pensar assim. Eu não posso agir somente pela fé, mas as duas coisas têm que andar junto. Há momentos que eu vou usar a fé, há momentos que eu vou usar a razão, mas em todos os momentos elas estarão juntas, né? Formando esse equilíbrio que compõe aí a nossa concepção humana, da fé e da razão. Isso é fundamental, né? Exatamente, é fundamental, isso é muito interessante, né? Queria até, mais uma vez, aí agradecer as pessoas, continuar agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando, né? As pessoas que compartilharam aí nas redes sociais. Eu vou fazer aqui uma conclusão com o Naldo. Naldo, graças a Deus, nós estamos chegando aqui já nos nossos 30 minutos aqui de live, né? As pessoas têm comentado, têm mandado aqui os seus comentários, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta também, né? O Naldo, eu acabei não apresentando, só falei Naldo, né? Mas o Naldo é meu amigo lá de Ibiúna, né? Ele trabalha como vereador, vereador lá na Câmara Municipal de Ibiúna, casado. Bom, acho que seria melhor você se apresentar, né, Naldo, em vez de eu falar. É isso, irmão. Eu sou o Naldo Firmino, né? Aqui, eu falo aqui porque eu estou em Ibiúna, você está em Itapevi, né? Sou aqui da cidade de Ibiúna, sou casado com a Márcia, temos 3 filhos, né? O primeiro filho nosso faleceu assim que nasceu, né? Era o Rafael, e temos aí conosco o João Paulo e a Rafaela. O João Paulo foi quem derrubou a câmera primeiro, e a Rafaela quem tentou derrubar agora. Tá? Na hora do jogo aqui. E estou como vereador, né? Mas estou como testemunho na igreja há cerca de 20 anos, né? Que eu voltei para a igreja, vamos dizer assim, né? Porque depois que fui crismado, eu fui no mundo, aí voltei para a igreja depois de alguns anos, né? E estou aí até hoje. Tenho 39 anos hoje, né? Nesse momento estou com 39 anos. E estamos aí. Esse é o Naldo Firmino.
se você quiser mandar, você agora falando para o público, Naldo, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma questão, até mesmo continuar mandando seus comentários aqui com o Naldo, ainda dá tempo, né? Só para eu fazer aqui uma conclusão, só para a gente fazer uma conclusão aqui com o Naldo, né? Nós já passamos aqui dos 30 minutos, mas a participação de vocês tem nos ajudado e tem nos incentivado muito aqui nesse nosso trabalho, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estão participando, que estão acompanhando, que estão nos ajudando, estão auxiliando aqui nesse trabalho. Gente, muito obrigado mesmo. Ronaldo, então só para a gente fazer um apanhado aqui, para a gente fazer essa conclusão, nosso tema hoje é o papel do leigo na sociedade, né? O leigo é aquele que exerce o seu papel dentro de uma comunidade, falando aqui especificamente da comunidade católica, que exerce aquele papel que não é o papel do religioso ordenado, do sacerdote, né, dos padres, do bispo, é aquele que exerce seu papel ali numa dinâmica além, numa dinâmica onde o sacerdote não pode ir, não por incompetência, mas pela limitação ali da sua função, do seu estado de vida sacerdotal. Então, esse é o leigo. E o leigo, ele exerce, e se eu falar alguma coisa que seja errada, você, por favor, tenha liberdade de me corrigir, né? Mas aí ele exerce o seu papel lá na comunidade, mas ele também é convidado a exercer o seu papel na sociedade, né? Então, na comunidade, ele tem um comportamento fundamental de fé, que ele tem fora também, só que fora da comunidade, ele não vai exercer somente um comportamento baseado na fé, ele vai exercer um comportamento baseado também na razão, né? E você mencionou aí o saudoso Papa São João Paulo II, que até escreveu, você também mencionou, né? Escreveu uma carta, uma encíclica sobre isso, que a fé e a razão elas andam juntas, né? São como que duas asas que fazem o espírito humano se elevar para contemplar a verdade. Você também ressaltou bastante aí a questão da verdade, né? E contemplar a verdade, o que seria contemplar a verdade se não for contemplar ali o próprio Cristo, não é verdade? Tá tudo certo essa linha de raciocínio aí? Sim, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Obviamente, o leigo, acima de tudo, tem a sua fonte na igreja, né? Lá nas celebrações, já vai especialmente na missa, nos grupos de orações, enfim, nas nossas orações diárias, que é onde nós nos abastecemos, vamos dizer assim. Mas, como leigo, nós vivemos numa sociedade civil. Não que o padre não viva, também vive. Só que ele tem o seu papel fundamental ali com a ordem. Enquanto nós temos um papel também na família, né? Célula fundamental da sociedade, inclusive. Nós temos um papel numa empresa, nós temos um papel para quem estuda numa escola, nós temos um papel numa comunidade de bairro, nós temos um papel nas associações. Então, nós precisamos também exercer essa função de leigo na sociedade civil. Mas como é que se exerce na sociedade civil? Como você bem falou, dando testemunho acerca da verdade, falando da fé, vivendo a fé, mas também de forma racional, né? Não querendo impor nada, mas convencendo através do testemunho, da vivência da verdade, o comportamento reto, né? De caráter, vamos dizer assim. Enfim. Bom, Naldo, tem até uma pergunta aqui, o Florisvaldo perguntou o que é ser um leigo cristão como vereador, a Yolanda colocou um comentário também sobre viver numa sociedade, eleger um governante, né? Você trabalha aí como um político e tal, mas eu vou pedir perdão para as pessoas, não responder isso aqui agora, né? O nosso tempo aqui ele já está bastante avançado mesmo. A gente pode responder, o Naldo pode também entrar lá depois no Facebook, nas perguntas e dar essa resposta. E a gente gostaria já de nesse momento mais uma vez agradecer você, Naldo. Gostaria de mais uma vez agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo aí, o tempo que você poderia estar aí fazendo suas
coisas, com a sua família, para estar participando conosco na live, né? Tendo essa conversa aqui, essa partilha agradável, né? Agradecer muito mesmo e agradecer as pessoas de casa também que nos acompanharam, desejando que a gente possa ter aí um santo, já acabou o dia, né? Mas esse dia de Corpus Christi possa nos levar toda uma graça aí para esse final de semana. Muito obrigado a você, Naldo, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço, Marcos. Se você me der 1 minuto, eu respondo a pergunta do Florisvaldo rapidinho. Claro, pode ser. Até para, de repente, tem mais pessoas que estão vendo aí e isso dá curiosidade, né? Porque o meio político é um meio que as pessoas cada vez mais têm se envolvido. E isso é bom, tá? Eu acho isso salutar e saudável. Ser leigo também na política, assim como numa empresa, é fundamental. Eu digo mais ainda, né? Como diz o Papa, né? Fazer política é uma das formas mais altas de fazer caridade, promover o bem comum, né? A doutrina social da igreja fala isso, né? Nosso papel enquanto cristão é promover o bem comum. Então, ser leigo também é dar testemunho da verdade nesse ambiente. É um ambiente que é necessário, tá? E aqui, para todos que estão nos vendo aí, é necessário que o fiel leigo se envolva. Repito, que o fiel leigo se envolva na política. Se candidatando, também, mas não apenas. Escolhendo pessoas virtuosas que possam te representar e assim por diante. Isso em todas as cidades, tá? Eu não falo aqui de mim, eu, Naldo. Pode ser outra pessoa também. Se você acha a pessoa virtuosa, legal, gosto dele. Bacana, incentive. Porque a política precisa de pessoas boas, tá? E existem pessoas boas também, só que muitas vezes é generalizado e acabam colocando todos, de repente, numa mesma vala. E é necessário Sim. que a gente coloque as coisas no lugar até para incentivar que as pessoas boas participem da política. Isso é fundamental, como em qualquer outro segmento. Sim, e acho que é muito importante ressaltar isso, né, Naldo? As pessoas têm colocado todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, né, como as pessoas dizem aí, mas é importante dizer, não é porque eu estou conversando com você e porque você é vereador, mas com certeza aí na Câmara você conhece tantas outras pessoas de bem, que praticam o bem também, né, e que às vezes recebem até algum julgamento injusto, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quanto mais... E aí que tá, né? Quanto mais as pessoas, de repente, falam mal ou falam contra, tô falando aqui a instituição política, não tô falando de pessoa, tá? Tô falando da instituição como um todo. Isso impede com que pessoas boas, que têm boas ideias, que têm boas intenções, se envolvam, porque ela fala, eu não vou entrar lá, porque eu vou entrar lá, eu vou, sei lá, vão falar mal de mim. Então, perceba como que o mal, de certa forma, é organizado, né? Então, nós, pessoas de bem, pessoas virtuosas, aquela pessoa que preza pelo bem comum, tem que se envolver sim. Aqui, de maneira específica, o leigo tem que se envolver sim. Ou ele se colocando à disposição, ou então apoiando, ajudando a pessoa que ela entenda que lhe represente. É aí nos papéis fundamental do leigo, né? Como já foi dito antes, sendo sal, sendo luz, vivendo com caráter, entre outras coisas. Isso é essencial. É isso mesmo. Bom, Naldo, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos que comentaram aqui com a gente, o Leandro, o Luciano, o Florisvaldo, a Yolanda, o Tiago, a Dayana, o Rodrigo. Estou falando das pessoas que comentaram, né? Nas próximas aí, se vocês comentarem, eu vou falar o nome também. O Rodrigo, o Alisson, a Ruth e a Márcia, sua esposa. Boa noite, Márcia. Obrigado por ter acompanhado aí com a gente. Né, a Selma, a Mariana, o Tiago de novo. Bom, enfim, todos vocês que participaram conosco, muito obrigado por terem participado, muito obrigado por terem deixado aí o seu like, por terem curtido, obrigado por terem compartilhado, e a gente encerra por aqui, aguardando vocês aí na próxima semana com outro convidado muito especial, tá bom? Deus abençoe, Naldo, um abraço aí para Márcia, para suas crianças, para a família toda, e vamos nos falando. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que nos acompanharam aí. Tchau, tchau.